Um filme criado com software totalmente grátis acabou de vencer o Oscar de melhor animação de 2025. É isso mesmo, o Flow, um filme feito no software de modelagem 3D totalmente grátis, desbancou grandes e tradicionais estúdios como Pixar e DreamWorks. E fala sério, que competição mais sem base, né? O Robô Selvagem, que é o filme da DreamWorks, teve uma equipe de mais de 400 pessoas e um orçamento de 78 milhões de dólares. Enquanto isso, Divertidamente 2, que era um outro filme que também estava concorrendo, teve mais de 700 pessoas envolvidas na produção e um orçamento tranquilo de 200 milhões de dólares para gastar. Enquanto isso, um diretor de um país totalmente desconhecido resolve começar a fazer um longa-metragem 100% sozinho, usando um app que eu e você também temos acesso, e aí 5 anos depois ele vai lá e leva o Oscar para casa. E inclusive muita gente reclamou sobre isso, né? Teve gente que não gostou do filme, beleza, direito de todo mundo, mas alguns críticos resolveram argumentar que o filme feito num app grátis não deveria nem sequer poder competir. Porque onde já se viu, né? Enquanto alguns grandes estúdios estão aí empregando centenas de pessoas na vanguarda da tecnologia, criando novas ferramentas que depois vão chegar na nossa mão também, e aí em vez de premiar essa galera, a academia vai lá e premia uma equipe independente. Onde já se viu uma coisa dessa, né? Sério, pra mim, se você trabalha na nossa área criativa, não faz sentido ter uma opinião dessa. A gente tem que enxergar isso como uma grande conquista para nós que somos produtores independentes. Nós que somos criadores, que muitas vezes só temos uma câmera e um notebook na mão pra gente conseguir contar nossas histórias, atender nossos clientes. E a gente tem que lembrar que o prêmio, o Oscar ali, não é sobre qualidade técnica. Ah, melhor animação, mais realista, mais detalhada, mais tecnológica. É sobre história, sobre criatividade. Como que a história do filme se conecta com as pessoas que estão assistindo e com a sociedade no geral. Mas vamos entender como que tudo isso aconteceu e que aplicativo grátis é esse que o diretor resolveu usar para criar o filme. Bom, Flow é um filme que conta a história de um gato que teve o seu lar destruído por uma enchente. E ele acaba se refugiando num barco com outras espécies de animais. E essas espécies precisam aprender a conviver juntas e passar por desafios juntas também. A trama gira em torno dessas relações e como que diferentes personalidades precisam conseguir conviver em harmonia para que todo mundo possa sair ganhando. Mas falando da parte técnica do filme, ele teve um orçamento de 3 milhões e 500 mil euros para ser realizado. Parece bastante, né? Só que foram 5 anos de desenvolvimento do filme, o que dá cerca de 50 mil euros por mês. Isso se torna uma dificuldade considerando que eles tinham que pagar, além da equipe e as pessoas envolvidas no filme, também tinha os custos de infraestrutura, de pós-produção de áudio e até mesmo a divulgação do filme, né? As pessoas precisam saber que o filme existe. No fim das contas, para uma obra dessa magnitude, é pouco dinheiro. Alguns produtores que chegaram a investir grana no filme para ele poder acontecer, chegaram a falar, cara, foi um milagre esse filme ter existido com um orçamento tão curto. E é interessante ver que esse diretor da Letônia, tá aí o nome dele, eu não vou arriscar pronunciar o nome dele e falar errado, tá? Mas ele começou trabalhando praticamente sozinho no início. E ele é bem conhecido por trabalhar dessa forma. Ele já tinha feito um curta totalmente sozinho em 2012, o Aqua, e fez um longa-metragem em 2019, o Away, praticamente sozinho também, com equipe extremamente enxuta. Mas no caso do Flow, ele começou sozinho ali entre 2019 e 2020, e nas primeiras etapas da produção, ele trouxe apenas 5 pessoas para colaborar com ele. Mas aí os times foram crescendo conforme ele ia conseguindo um pouco mais de dinheiro de várias fontes de financiamento diferentes aí para fazer o filme acontecer. Países como a França e a Bélgica ajudaram a financiar o filme, assim como o próprio governo da Letônia. E a equipe cresceu de verdade. Quando eu falo crescer, não é tipo sair de 5 para 200 pessoas, não. Saiu de 5 para 20 pessoas. Quando eles chegaram no estágio do filme onde eles precisavam animar os personagens, que são apenas animais. E é interessante saber que mesmo durante esse processo, essa mesma ferramentinha que o diretor começou a usar sozinho, também foi adotada pela equipe inteira que estava trabalhando no filme. Tá, mas que ferramenta, que app grátis que é esse, Matheus? É o Blender. Provavelmente você já conhece essa ferramenta. Talvez você já tenha até instalado ele aí no seu PC. E o Blender foi escolhido não só por ser gratuito, mas porque o diretor já tinha trabalhado nele anteriormente e também você vai ver que ele teve um papel importantíssimo em várias fases da produção. Inclusive, o diretor conta em várias entrevistas que ele aprendeu a usar o Blender, sabe como? Vendo tutoriais
tutorial na internet e fazendo curso online. Pois é, tipo eu e você. Então é muito interessante observar que realmente o cara é um criador raiz, né? Mas como eu falei, tem alguns motivos técnicos que fizeram sentido para eles usarem o Blender. O primeiro deles é a renderização em praticamente tempo real com a tecnologia Eevee, que foi lançado ali logo no comecinho, quando eles estavam começando o filme. Você tem que entender que quando a gente faz modelagem 3D de personagens, de cenários, de qualquer coisa de animação, cara, é extremamente pesado para renderizar. E na maioria das vezes a gente quase não consegue ver o resultado final em tempo real. O que a gente vê é meio que uma prévia em baixa qualidade. Nesse caso do Blender aqui não, dava para ter uma noção muito clara de como que o filme ia ficar, no fim das contas, quase que em tempo real. E isso pautou muito na atitude criativa do diretor. Você sabe o que ele fazia? Primeira coisa, ele abria o Blender e montava o cenário onde ele queria ali que a cena, que o filme se passasse. Aí ele colocava os personagens nos lugares onde os personagens precisavam estar e depois ele pegava a câmera virtual do Blender e ia navegando entre os lugares naquele cenário virtual e apontando a câmera para tentar encontrar o ângulo perfeito, tentar fazer o movimento perfeito e até mesmo, ele fala, né, os lugares mais interessantes do cenário que ele construiu. Era tipo um location scouting virtual, sabe? E sem contar que por conta dessa renderização mais rápida, quase em tempo real, já nas fases finais do filme era muito fácil de mudar a posição da luz, a câmera, adicionar ou remover alguma coisa no cenário sem ter tanta perda de tempo, porque a renderização era super rápida. E se economizou tempo? É óbvio, economizou muito dinheiro. Eles economizaram até em etapas do processo de criação. Você sabe que pra gente fazer vídeo, pra fazer filme, nós normalmente trabalhamos com storyboard, que são aqueles desenhos onde a gente consegue visualizar as cenas antes delas serem gravadas ou, nesse caso, animadas. Então, Flow não teve storyboard. Flow usou direto uma técnica chamada de animatic, que é basicamente um vídeo, entre várias aspas, muito mal feito, com pouquíssimo detalhe, com pouquíssima coisa de refinamento, só para todo mundo ter uma noção de qual que era o movimento que o personagem tinha que fazer, de onde que o personagem vinha e para onde que ia, qual que era o movimento de câmera. E esse animatic foi criado 100% pelo diretor no computador pessoal dele. A partir dessas cenas que o diretor montou, a equipe foi trabalhando em cima e refinando o material. Inclusive, a gente costuma achar que para uma animação ser boa tem que ser realista, né, de alguma forma. Mas realismo não era o que eles buscavam. Nas palavras do diretor, eles queriam algo naturalístico, ou seja, algo que realmente representasse ali os movimentos, a ambientação, tanto dos personagens quanto nos cenários. Mas isso não precisava ser fotorrealista, né? Tanto que o diretor escolheu essa pegada meio de aquarela para ter essa identidade bem específica e criar um clima bem aconchegante para a ideia do filme. E também por uma questão técnica. Esse tipo de renderização é muito mais rápido de ser feito. Afinal, são menos detalhes, menos texturas, menos shaders para você aplicar ali enquanto você está fazendo a manipulação 3D. E mais uma vez, se é mais rápido, é mais barato. Só que não significa que eles fizeram de qualquer jeito, não, porque conforme eles foram adquirindo mais orçamento para dentro do projeto, eles foram conseguindo alocar pessoas para trabalhar em outros detalhes estéticos do filme. Teve gente que trabalhou no pelo dos animais, só no pelo dos animais. Teve gente que trabalhou em criar chuva com realismo, respingos, folhagem das árvores, enfim, teve gente ultra especialista em determinados detalhes para que o filme também tivesse essa questão mais natural para ele. Inclusive, uma das coisas mais difíceis que tem no mundo do 3D é simular água. Normalmente isso é muito caro e é feito com softwares muito avançados, como o Houdini, que por si só é um software bastante caro, né? Mas e aí, o que vai fazer se o filme se passa num ambiente aquático? Eles estão num barco, rola uma enchente. Como fazer tudo isso? E é aí que os caras aproveitaram uma das principais coisas do Blender, que é o fato dele ser feito pela comunidade. Ele é um projeto de código aberto, então um monte de gente cria um monte de ferramentas para o Blender. E eles encontraram ferramentas que eram capazes de criar essa simulação de água com muito mais facilidade. O diretor conta em algumas entrevistas que se eles tivessem que fazer isso do zero, eles provavelmente não iam ter conseguido avançar com essa ideia do filme. E como eu falei, a equipe foi crescendo bastante para conseguir dar vida
vida para os animais do filme. E é muito interessante saber que eles não usaram motion capture. Não sei se você já viu aqueles bastidores de animações em que tem um ator que se movimenta e aí o personagem animado repete os movimentos desse ator. Eles não tiveram acesso a isso não, foi tudo feito na unha, com keyframes, assim como nós fazemos lá no After Effects também. E aí o sistema de keyframes do Blender ajudou bastante eles nisso. E como eu falei, foi quando a equipe cresceu para quase 20 pessoas trabalhando nesse assunto, que é o rigging e as animações dos personagens. Cada animador fez, em média, 2 segundos de animação por dia enquanto estava trabalhando no filme. Foram 307 tomadas diferentes e cada uma dessas tomadas durava, em média, de 15 a 20 segundos. E um detalhe muito curioso, como a equipe era muito grande, eles precisavam documentar tudo que eles discutiam sobre o desenvolvimento do filme, né? Para isso eles criaram um site que curiosamente está disponível até para a gente acessar se a gente quiser dar uma olhada, onde eles documentaram todas as informações do filme, desde tutoriais de Blender para a galera poder se habituar a usar o programa, até referências para os movimentos dos personagens, para os cenários, um monte de coisa bastante interessante. É legal de visitar para a gente conhecer como que os artistas pensaram em tudo antes do filme vir para as telonas. E tem um detalhe bem legal sobre pós-produção, que o filme, ele literalmente não foi pós-produzido, visualmente falando. Sabe o color grading que a gente está acostumado a fazer no Premiere, no DaVinci? Então, eles fizeram direto no Blender, e não do jeito que a gente está acostumado. Eles manipularam a luz, manipularam as texturas, os shaders, para conseguir ter o visual que eles queriam. E também não teve edição depois, não teve corte. Eles tinham uma equipe tão reduzida, com tão pouco tempo, que eles usaram 100% do material que eles geraram. Não teve cena deletada, não teve cena que eles mudaram de ideia. Eles seguiram 100% a ideia original do diretor, que ele fez naquele animatic, e criaram em cima disso. A única etapa de pós-produção que foi feita fora do Blender foi o som. Mas por quê? Primeiro porque esse filme não tem diálogo. O único som que tem é o som do ambiente e principalmente o som dos animais. O som do gato, o som do cachorro, enfim, de todos os animais que compõem a história. E segundo eles contam, esses áudios foram gravados tanto em zoológicos, mas também foram gravados na casa das pessoas que trabalharam no filme. Então, o cachorrinho de alguém, o gato de alguém, eles gravaram isso às vezes com celular, com microfone. Só que, né, para juntar todo esse material, esse áudio precisou ser tratado, ser melhorado, para que fizesse sentido para o filme e para que pudesse ser distribuído adequadamente aí para o cinema e para os streamings. E você acredita que eles renderizaram a versão final do filme no PC do diretor? Pois é, no PC que fica lá na casa dele, no escritório dele, não sei, mas PC dele. Isso só foi possível porque eles usaram o Blender. E enquanto em filmes de animação tradicional, cada quadro, cada frame leva, sei lá, minutos, às vezes horas para ser renderizado, no caso do Blender era coisa de segundos. Então foi super rápido, entre aspas, para renderizar e só precisou do computador do diretor. Então dá para perceber que o Blender não foi só uma ferramenta. O filme foi construído com base nas possibilidades e nas limitações desse app. Ele literalmente moldou a criação do filme. E por isso que para mim a vitória do Flow no Oscar demonstra pra gente que mesmo com recursos limitados é possível a gente alcançar coisas grandiosas. Quando a gente usa as ferramentas certas, dedica muito do nosso talento e da nossa criatividade e persiste, mesmo com as dificuldades, é impossível o resultado ser outro, senão o sucesso. Mas agora eu quero saber de você. Você já conhecia o Blender? Você sabia que esse filme foi feito usando essa ferramenta? Me conta aí embaixo nos comentários e também me diz o que você achou do filme Flow, se você já assistiu, beleza? E você sabia que tem um filme que usou um outro app que você provavelmente já usa aí no seu computador? Pois é, assiste esse vídeo aqui pra você ver um filme que foi editado no Adobe Premiere e que também ganhou o Oscar, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê num próximo vídeo aqui da Brainstorm Academy. Um forte abraço e até lá. Tchau!